Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 25 de março do ano 2021. Hoje é quinta-feira. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Ainda no capítulo de número 4, diz assim, no versículo 34 diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um. Nós queremos trazer esta mensagem para a igreja atual, né? Para a igreja dos últimos dias, né? Quando você compara a igreja atual, a igreja dos últimos dias, com esta igreja primitiva, com esta igreja que iniciou aqui o cristianismo, você vai ver aqui uma diferença muito grande entre essas duas igrejas. Aqui nessa época, aqui nós vemos que a igreja primitiva ela era uma igreja amorosa. Ela era uma igreja que os irmãos eles não tinham necessidade de nada. Porque os crentes da igreja primitiva eles eram unidos, eles tinham amor ao próximo, eles ajudavam uns aos outros. Aqui a palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 34 do capítulo 4 de Atos, que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um. Então era uma igreja amorosa, era uma igreja que os crentes não tinham necessidade alguma. Por que eu estou trazendo essa palavra? Irmão, nós estamos vivendo numa época muito difícil, onde muitos irmãos estão passando necessidade dentro desses chamados templos luxuosos, desses templos chamados templos tapete de veludo. Está na hora dos líderes agora, de todos os líderes das igrejas, se reunir e começar a socorrer o povo que está passando por necessidade. Então, na igreja primitiva não existia isso. Os crentes eram unidos, eles repartiam o pão com aquele que não tinha. Isso é fazer obra, isso aí é fazer o cristianismo, isso aí é o cristianismo. O verdadeiro cristianismo é isso, é obra social junto também. A Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Não adianta nós ter fé e nós não ter obra. A salvação é pela fé. Mas nós temos que fazer as obras também. Ou seja, nós fazemos as obras porque nós somos salvos. Então quando nós olhamos a igreja primitiva, a igreja apostólica, que iniciou ali no livro de Atos, no dia de Pentecostes, e nós comparamos com esta última igreja dos tempos finais, nós podemos dizer que esta igreja dos últimos dias é uma vergonha considerada com a igreja do início. Porque nós vemos pessoas que têm posse, pessoas que têm propriedades, nós vemos aí crentes fazendeiros que têm muita coisa, que tem boiada, que poderia ajudar as pessoas necessitadas, mas não ajuda.
Então, está faltando amor ao próximo, está faltando a sensibilidade. As pessoas precisam de amar. Jesus disse, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Então não havia, ali na igreja primitiva, não tinha necessidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no versículo 42 de Atos 2, diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam no ensinamento da palavra, no que foi ensinado ali, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles tinham tudo em comum, tudo em unidade. Não é justo obreiros aí que ganham 50 mil por mês, sabe? Outros ganham 30, 40. Irmãos passando necessidade dentro dos templos. Então, quando nós comparamos esta igreja aqui apostólica com a igreja atual, nós podemos dizer que esta igreja atual é uma vergonha, este cristianismo atual é uma vergonha em comparação ao cristianismo apostólico. Não estou dizendo aqui para você vender a sua casa, vender o seu carro, né, como eles faziam aqui nesta época, não estou dizendo isto. Mas a gente pode ajudar no pouco que nós temos. Nós podemos compartilhar o pão. O pouco que nós temos, nós podemos compartilhar com aqueles que não têm. Quantas pessoas que estão necessitadas? Eu tenho andado aí, mas a minha esposa, nós temos visto a necessidade do povo. Nós temos visto o povo estar sofrendo. O povo não pode trabalhar, o povo está sendo proibido de trabalhar. Então nós temos que acudir este povo. Nós temos que auxiliar esse povo até que as coisas voltem, pelo menos que as pessoas possam trabalhar para ter o sustento. É muito fácil uma pessoa rica, uma pessoa milionária que tem uma boa conta bancária no banco, que tem um carrão do ano para andar, que tem uma mega casa, para ele tá tudo normal. É muito fácil dizer assim, ó, o choro é livre, como alguém disse aí. Uma pessoa que ganha aí 60 mil por mês, que tem o seu salário garantido, é muito fácil dizer isso. Agora, um coitado aí de um trabalhador braçal que tem que trabalhar hoje para poder ganhar o pão de comer amanhã, que tem que trabalhar amanhã para poder ganhar o pão de comer no outro dia. Agora, nessa situação, meus irmãos, então nós temos que condoer, nós temos que ter piedade, nós temos que ter o ministério da piedade na nossa vida. Se você tem muita roupa, reparte com aquele que não tem. Se você tem muito calçado, reparte aquele que não tem. Se você tem muita comida em casa, não jogue fora. Reparta, não desperdice alimento, reparte com aquele que não tem. Esta era a visão da igreja apostólica. Esta era a visão da igreja de Atos. Eles não tinham necessidade. Não havia necessidade entre os irmãos. Não tinha isso. Eles repartiam com aqueles que não tinham, segundo a necessidade de cada um, conforme está escrito aqui na palavra de Deus. No capítulo que nós lemos aqui no 4, no 35, diz assim, ó, repartiam-se a cada um segundo a necessidade de cada um que tinha. Então se você vai jogar uma comida fora, se você vai fazer um arroz para jogar fora, para sobrar para jogar fora, meu irmão, ajunte esse arroz e reparta com aquele que não tem. Deixe para aquele que não tem. Se você vai cozinhar um feijão para você jogar aquele feijão fora, cozinhe mais pouco e doa um pouco para aqueles que não têm. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando, tem muita gente precisando de socorro. Então, meus irmãos, vamos socorrer os necessitados. Este é o verdadeiro cristianismo. Não adianta você ter fé e não ter obra. Não adianta. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Nós fazemos a obra porque nós somos salvos. Não é como as religiões que faz obra para ser salvo. Aí é diferente. Não, o cristão tem que fazer obra porque ele já é salvo. Jesus era aquele que repartia com cada um que não tinha. Jesus repartiu o pão com aqueles que não tinham. Então vamos fazer isso também. Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo em dias muito difíceis, estamos vivendo em dias muito trabalhosos.
Mas a igreja do Senhor Jesus tem que levantar a bandeira do Evangelho. Nós temos que cantar o hino da vitória esses últimos dias, porque está chegando o momento de nós sermos arrebatados dessa terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.